pega essa toalha que esse é um guia de por onde e por qual livro começar a ler ficção científica. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um vídeo especial para o mês de maio, que é considerado o mês da ficção científica. Hoje eu vim aqui indicar para vocês alguns livros que são ótimas introduções para quem quer se adentrar, começar aí nesse mundo de ler ficções científicas. Porque quando a gente fala de ler livros de ficção científica, de sci-fi e tal, às vezes rola um certo preconceito, tem gente que acha que vai ser muito difícil, uma coisa meio complexa de entender, uma coisa meio chata também, só coisa no espaço e tiro, porrada e bomba. Sendo que não, né? A ficção científica vai muito além disso, tem muito espaço para criatividade dentro da ficção científica e tem vários subgêneros dentro desse gênero, né? Pode ter a ver com alienígena, com tecnologia, com robôs, pode não ter a ver com nada disso. O foco, né, desse gênero é utilizar o avanço científico e tecnológico para mostrar como que a sociedade vai reagir a isso e escancara problemas da atualidade, né, da sociedade, de um jeito projetado para o futuro. Então eu sempre acho muito interessante ver como os autores de antigamente imaginavam o futuro deles, que no caso é o nosso presente, o nosso agora, e como os autores da atualidade imaginam o nosso futuro. É um dos gêneros que eu mais gosto de consumir e eu vejo que ele é um pouco subestimado, não é tão popularizado assim entre as pessoas, e por isso eu vim indicar aqui alguns livros que são ótimos para iniciantes nesse gênero. São livros de fácil entendimento, são livros fluidos, são livros que tem a ver com alguma outra coisa. Vai ter livro de ficção científica para quem gosta de terror, livro de ficção científica para quem gosta de fantasia, livro de ficção científica para quem gosta de romance. Vão ter várias indicações aqui e eu espero muito que vocês possam fazer um bom proveito. Mas antes de eu começar a falar as indicações aqui pra vocês, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra sempre receber os novos vídeos, me acompanhar nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Scooby, Twitter, vai ter o link pra todas elas aqui na descrição, e caso você for comprar alguma coisa na Amazon, não esquece, por favorzinho, de comprar com o meu link, que também tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você não muda nada no valor da sua compra, só que eu recebo uma pequena comissão. Bom, maio é considerado o mês do Orgulho Geek por conta de duas datas, né? 4 de maio, que em inglês fica parecendo uma frase de Star Wars, May the 4th be with you, e principalmente por conta do dia 25, que é o dia da toalha no livro O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Então nada mais justo do que eu começar indicando justamente ele, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Esse livro aqui é uma aventura muito doida. Começa aqui na Terra, né? E o protagonista tá enfrentando vários problemas burocráticos ali porque querem demolir a casa dele para passar uma estrada por cima de onde a casa dele é. Até que do nada chega um amigo dele e fala tipo assim, cara, não liga pra isso não, daqui a pouquinho a Terra vai ser desintegrada, sabe? Vamos ali no bar tomar uma cerveja e aproveitar esses últimos minutos. É literalmente assim que esse livro começa. Esse melhor amigo dele, na verdade, era um alienígena disfarçado. E esse alienígena é um mochileiro da galáxia. Ele vai viajando de planetas em planetas, tentando conhecer o máximo de planetas e lugares da galáxia possíveis pra explorar, pra conhecer e tals. E ele tá passando esse tempo na Terra pra entender como são os habitantes, entender como era o local e enfim. E a aventura deles vai iniciar quando a Terra está sendo desintegrada, só que a partir daí, eles vão fazer cada coisa maluca, sabe? Eles vão entrar em várias confusões, conhecer várias pessoas. É uma história muito engraçada também, é uma escrita com muito bom humor, então é ótimo pra quem gosta de livros pra rir, assim, livros mais leves. E na verdade ela é uma história que usa desse bom humor, dessa sátira, né, pra criticar o capitalismo, a burocracia, a política, criticar várias coisas da nossa sociedade. Além disso, é uma história curtinha, rapidinha de ler, em que a gente vai se divertir e ao mesmo tempo vai estar refletindo sobre muitos aspectos da nossa vida cotidiana que quando a gente para pra pensar, não fazem muito sentido. Essa parte científica deles irem pra outros lugares, na galáxia e tal, não é uma coisa que a gente vai, sabe, quebrar a cabeça tentando entender, é só uma aventura que a gente tem que ir acompanhando, então não é uma ficção científica difícil de entender ou de ler, ele é realmente escrito de um jeito super tranquilo, então é um ótimo para quem quer iniciar no gênero. Uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green também é uma ótima porta de entrada para o sci-fi. Aqui a gente tem uma história que é de ficção científica, mas ela tá mais voltada para algumas consequências sociais, consequências humanas. A protagonista é uma jovem de 23 anos que tá voltando, né, para casa dela depois de um expediente no trabalho super exaustivo. Ela ficou até tipo de madrugada trabalhando e do nada ela vê assim no meio da calçada um robô de 3 metros super gigante. E como ela faz faculdade de design, ela tá muito ligada a artes e esculturas, ela decide tipo gravar
gravar um vídeo com um amigo dela. Ela liga pra ele de madrugada e fala assim: nossa, surgiu essa escultura aqui, eu tô apreciando, então vem aqui pra gente filmar. É um robô de 3 metros, do nada, um robô super estranho. Eles publicam esse vídeo no YouTube e acaba que esse vídeo viraliza, porque esse robô, ele apareceu em tipo umas 60 cidades diferentes ao redor do mundo. Ninguém sabe como surgiu, não tem vídeos nas câmeras de segurança. É um robô gigante, que é aparentemente um material que não existe na Terra, que não é possível, que surgiu do nada e ninguém sabe por que tá ali, pra que serve. E esse é um livro que vai falar de primeiro contato com uma raça extraterrestre. Esses robôs, na verdade, vieram de fora da Terra e essa garota que apareceu no vídeo foi a primeira pessoa a registrar esses robôs. Então o vídeo vai viralizar, ela vai, tipo assim, acabar ficando muito famosa. E nesse livro vai falar muito sobre as consequências, assim, que realmente aconteceria com as pessoas, como elas agiriam se isso real acontecesse, né, os alienígenas tivessem esse contato conosco, e principalmente as consequências da fama. Como que essa garota vai agir depois de ficar tão famosa por isso que aconteceu, o que ela vai fazer a partir disso, como isso vai impactar seus relacionamentos, sua segurança, sua identidade. Super tranquilo de ler também, porque tem essa escrita jovem, né? Ele vai ter essa parte científica em que a gente vai tentar desvendar os mistérios desses robôs e como que vai se comunicar com eles, mas ele foca principalmente no medo do desconhecido e na influência das redes sociais, como as redes sociais estão mudando a nossa vida. Um dos meus grandes favoritos, de um dos meus autores favoritos, As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, que é um livro de investigação policial e mistério com uma ambientação de ficção científica. Aqui aconteceu um crime, um assassinato, e um policial vai ter que investigar para tentar descobrir, né, o que aconteceu, quem foi o assassino. E o parceiro que foi designado para este policial foi um robô com aparências humanas, que as pessoas só de ver não conseguem diferenciar se é um robô ou um humano. Só que aqui nessa sociedade as pessoas, né, os humanos, têm aversão aos robôs, porque é uma sociedade que já tá passando por muitas dificuldades e muitas privações, assim, né, e eles têm essa crença de que os robôs estão roubando os empregos deles. De maneira bem sutil, ele vai abordando esses temas de preconceito e mostrando como isso nunca é bom para uma sociedade, não leva a lugar algum, né, só retrocesso. E tem muitas reflexões também sobre o modo de vida dos humanos, como eles estão sempre presos dentro da própria zona de conforto, de uma bolha assim, e acomodados, sabe? Apegados ao passado e com medo de mudanças. E essa questão científica realmente do livro é mais na ambientação. Ela é importante sim pra história, só que não é uma coisa difícil de entender, porque é tipo assim, só o pano de fundo realmente como tá a sociedade, só que o foco é o mistério. E é um livro que a gente não vai se sentir burro na parte científica, porém a gente vai se sentir burro no mistério, sim. É uma coisa muito frenética que a gente vai lendo super curioso e é reviravolta atrás de reviravolta. É uma ficção científica muito surpreendente e muito fácil de ler. Começar um gênero novo lendo contos é uma ótima escolha também, porque vai ser um livro bem mais rapidinho, que a gente vai conseguir ler ali em um tempo menor e já vai ver se a gente consegue se habituar e gostar desse gênero, se é um gênero que a gente vai se identificar ou não. E um conto que é um ótimo para iniciar aí na ficção científica é O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Westenfelder. É um conto nacional que está disponível no Kindle Unlimited e é uma história muito bizarra e doida. Esse aqui é para quem é maluco. Tá? É pra quem gosta de ficção científica e é meio maluquinho, meio tem parafuso a menos e tal. A história começa quando um cara tá trabalhando no brechó dele ali, ele trabalha no brechó, o protagonista, e aí chega uma garota, uma menina bem bonita, assim, e fala pra ele, tipo, oi, tudo bem? Eu sei que você joga esse jogo chamado Zumbizeira. Aí ela fala que o namorado dela gostava desse jogo, jogava muito esse jogo, até que ele foi sugado pra dentro do jogo. Sim, o namorado dela foi sugado pra dentro do jogo que ele jogava. E aí o cara que trabalha no brechó fica meio tipo, mano, o que essa maluca tá fazendo aqui, sabe? Ele não acredita muito no que ela fala, não, só que depois ele vai procurar na internet, tentar saber mais e tal, e ele vai descobrindo muitas coisas sobre isso. Parece que realmente tem pessoas que desapareceram depois de jogar esse jogo, muitas coisas esquisitas acontecendo, ele vai investigar mais a fundo e vai ser cada vez mais problemático a partir daí. É um conto que não é nada do que a gente espera, ele vai levando a gente pra vários caminhos diferentes, são várias reviravoltas também. Não tem como você adivinhar o que vai acontecer nesse conto, sabe? Ele vai pra cada caminho. E ele também é outro conto que aborda sobre essa coisa da internet, né? Como a internet pode ser muito boa, porém muito ruim em alguns momentos, e esse ataque que algumas pessoas sofrem online pode ser muito prejudicial. E é muito interessante mesmo o jeito que o autor aborda isso nesse conto. Além de ser um livro bem curtinho e rápido de ler, ele também é muito fluido, a escrita é viciante, assim, a gente quer ler cada vez mais, então é ótimo para quem quer iniciar no gênero. Mais um livro que foca em consequências humanas e sociais, em filosofias existenciais, mais do que na parte científica. A parte de ficção científica é mais um pano de fundo aí. A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers.
Esse aqui é uma ficção científica space opera que se passa fora da Terra, né, no espaço, assim, e um grupo de personagens improváveis, assim, de seres improváveis, de espécies diferentes, de planetas diferentes, vai acabar se juntando em uma espaçonave, eles vão formar uma tripulação. Cada um dessa tripulação tem suas características, tem seus pensamentos, tem sua cultura, e vai chegar uma tripulante nova que vai ser humana. Ela vai ser contadora ali nessa tripulação. Essa tripulação, ela faz buracos de minhoca para serem usados na locomoção, assim, de outras espaçonaves e tal. E eles estão indo trabalhar, fazer um buraco de minhoca. E o que a gente acompanha aqui, na verdade, é a história, assim, essa relação interpessoal de cada um deles. É muito mais sobre essa relação entre espécies, sobre respeito, empatia, críticas a problemas da nossa sociedade atual, reflexões existenciais e sobre a gente conhecer como esses personagens são, né? É um livro bem profundo, os personagens todos são diferentes e bem interessantes. E é um livro também para quem curte fantasia, porque as coisas que tem aqui são muito fantásticas realmente, sabe? Os outros planetas, os outros tipos de espécies, de extraterrestres. São coisas bem diferentes, que vão exercer bastante nosso cérebro ali, nossa imaginação, pra gente pensar como que é cada personagem, imaginar cada um na nossa cabeça. Então ele é super facinho, assim, da gente ler, apesar de ele não ser uma leitura tão fluida, porque ele é mais paradinho, assim, ele é mais um drama, assim. Enfim, ele aborda de um jeito bem diferente essas questões de gênero, questões políticas e tudo isso com ficção científica. Um para quem gosta de terror. O Enigma de Outro Mundo, do John Campbell. Esse aqui tem adaptação, né? Acho que duas, dos anos 80. E tem uma outra mais recente. Eu acho que ele é mais famoso por conta desses filmes do que pelo livro mesmo. Mas ele é sobre um grupo de exploradores que estão na Antártica. E eles estão fazendo trabalho ali, pesquisando tals, até que eles encontram uma coisa enterrada ali, que parece que tá há muitos anos. E é uma coisa bem estranha. No meio do gelo tem uma criatura muito bizarra, muito tenebrosa, que eles não conseguem nem descrever. E eles estão muito curiosos, tal, eles ficam tipo, caraca, a gente descobriu um alienígena, uma coisa que não existe na Terra, e então eles decidem descongelar isso e levar pra estação em que eles estão pra, tipo, curiar o negócio, né, fazer experiências, só que o negócio tá vivo, e o negócio consegue se transformar em qualquer pessoa, em qualquer animal. Então, ele pode se transformar em você, ele pode se transformar no seu amigo. Você nunca vai saber quem tá vindo ali, se é realmente o alienígena ou se é a pessoa que você estava esperando. Então surge esse clima tenso de paranoia, as pessoas já não sabem mais quem é quem, não conseguem mais confiar um no outro e ficam se perguntando como que essa pessoa agiria se ela não fosse ela, como essa pessoa agiria se ela realmente fosse ela, e como eu agiria se eu tivesse, tipo, tomado, né, por essa criatura, será que eu ainda teria consciência? Eles começam a desenvolver técnicas, assim, que vai conseguir identificar se a pessoa é a coisa ou não. Porém, essa coisa ainda consegue ler mentes, então ele sempre vai estar um passo à frente. Como que eles vão sair disso, sabe? Então a gente vai lendo todo nesse desespero, nesse frenesi, pra descobrir o que vai acontecer. Tem uma escrita fluida, é um livro curto também, que tem uma diagramação boa. Então ele tem essa questão científica por causa do alienígena, porém, ele é muito mais um livro que vai te deixar tenso, que vai te deixar assustado e que vai te deixar pensando, cara, o que eu faria nessa situação? Um certo preconceito que a ficção científica sofre é que algumas pessoas, quando pensam em ficção científica, automaticamente pensam em espaço, etc., e desconsideram a distopia. Muita gente já leu ficção científica porque leu distopia, leu aí uns Jogos Vorazes e tal. Até A Seleção, o livro A Seleção é distopia, e distopia se caracteriza como ficção científica também, porque é toda uma sociedade reimaginada de um jeito diferente e as consequências que isso vai trazer. Então vou indicar aqui um de distopia, não é meu favorito, porque meu favorito de distopia é 1984. Esse aí ninguém pode começar a ler distopia por esse não, porque ele é muito cabeça, sabe? Só realmente se a pessoa já estiver mais acostumada, porque tem muita gente que começa por ele e abandona, mas ele é muito bom. O que eu vou indicar aqui, que é bem tranquilinho e é muito bom também, é O Ceifador, do Neil Shusterman. Esse é um livro jovem, em que a gente tem uma sociedade distópica aqui, em que não existem mais males na sociedade, basicamente. Não existe mais diferença de classes sociais, não existe mais fome, não existe mais guerra e não existe mais morte. Aqui as pessoas venceram a morte, então ninguém mais morre por doença. Quando alguém acaba morrendo por acidente, é ressuscitado. Só que para controlar esse crescimento populacional existem os ceifadores, que são pessoas que trabalham matando as pessoas. A partir de algumas estatísticas, assim, de dados que eles vão analisando, eles vão decidindo algumas pessoas para matar. E aí, se você é morto por um ceifador, não tem mais volta. Você foi com Deus mesmo. E aqui a gente acompanha dois adolescentes, uma menina e um menino, que eles foram escolhidos para ser aprendizes de ceifador. Porém, nenhum dos dois quer trabalhar com isso. Eles não vão poder negar, dizer não, eles vão realmente ter que ir lá ser aprendizes de ceifador. E a gente vai intercalando, acompanhando a narrativa alternada, uma vez ela, uma vez ele, aprendendo a arte da coleta, que é como se chama, né, matar as pessoas, o jeito que os ceifadores matam as pessoas.
Porém, existe um mistério aqui, existe uma coisa que o buraco é muito mais embaixo, porque tem alguns ceifadores que eles não são do bem, tem alguns ceifadores que têm esse prazer em tirar a vida das pessoas, sabe? Tem toda uma questão, assim, de abuso de poder e corrupção nessa história. A parte científica desse livro é sobre esse avanço tecnológico, né, de as pessoas não morrerem mais e tal, e é uma coisa, assim, que é super interessante e é bem construída, porém, não é uma coisa que é difícil de entender, até porque também é voltado pro público jovem, então é uma escrita tranquila, ele é bem fluido e frenético, a gente quer, sabe, saber logo o que vai acontecer. Tem também algumas coisas de romance entre esses dois protagonistas, além de ter umas filosofadas, assim, sobre o sentido da vida, né? Se não existe mais morte, qual o sentido de viver? E toda essa importância da morte pra vida ter importância. Porque se não for a morte em algum momento, o que vai fazer a gente levantar todo dia? Sabe, muitas reflexões aqui nessa história. Esse aqui tem continuação, ele é o primeiro de uma trilogia, e eu preciso ler logo os outros. Gente, não tem como falar de livro para começar ficção científica sem falar de Blake Crouch. Principalmente de Matéria Escura, é o meu favorito dele. Ele tem Matéria Escura, ele tem Recursão, que também é outro muito bom, Pines também, ele tem alguns outros livros, só que o que eu acho que é o melhor para começar e que é o que eu mais gosto também é Matéria Escura. Esse aqui tem uma questão de realidades paralelas. E se o seu duplo tentasse substituir você na sua vida? Esse é o ponto dessa história. Porque aqui a gente tem um cientista que ele é professor universitário, assim, tal, e ele é casado, ele tem uma ótima vida, uma ótima família, só que às vezes ele se pega refletindo: e se eu tivesse focado na minha pesquisa científica em vez de na minha família? Porque quando ele estava na época da faculdade ali, ele estava fazendo um projeto de pesquisa que podia revolucionar a ciência, sabe? Podia ser uma coisa muito grandiosa. E aí acontece que, em uma outra realidade, uma realidade paralela, teve uma versão dele que continuou nessa pesquisa científica e acabou construindo uma máquina que pode, tipo, atravessar essas versões, né, essas realidades paralelas. Então é o cara que, tipo, revolucionou a vida, o mundo, porém, ele não é satisfeito. Ele sente falta de um amor, ele sente falta de um romance, ele sente falta de uma família. E é por isso que ele vai tentar substituir, vai tentar roubar a vida desse cara que focou na família, né? Então é uma história muito louca, que muitas coisas vão acontecendo, gente. Quando a gente acha que já entendeu, vem outra tapa na nossa cara, sabe? O autor vai trazendo cada vez mais coisas pra essa história. Ela vai criando camadas muito grandes que a gente não sabe onde vai parar. Ela é muito boa, muito bem pensada. E também é uma coisa muito impressionante ver todas as possibilidades de vidas diferentes. Ele é um thriller, né? Ele é um livro, assim, cheio de reviravoltas, que tem essa coisa científica nele. A explicação científica, tipo assim, tá lá. Você precisa entender? Não. Ele é uma leitura realmente cura-ressaca, porque você não vai conseguir parar de ler depois que começar, e ainda vai te dar muitas crises existenciais, porque você vai ficar pensando: cara, como que minha vida poderia ser diferente se eu tivesse tomado uma unidade de escolha diferente? Se eu tivesse seguido por esse caminho em vez de esse, como que minha vida, como que ia ser uma nova pessoa, sabe? É uma coisa muito louca e é muito bom. Outro que também não tem como falar de ficção científica para iniciantes sem falar dele é o Andy Weir. Ele que escreveu Perdido em Marte, ele escreveu Artemis, e esse daqui, Devoradores de Estrelas, que pra mim é o melhor dele, é o que eu mais gosto, e é o que eu acho melhor pra quem quer começar, apesar de ser um livro bem grandinho. Começa assim com um cara que acorda no meio do nada, aparentemente em uma nave espacial, sem se lembrar de quem ele é, por que ele tá ali, onde ele tá, o que ele tem que fazer, e aos poucos que ele vai recuperando a memória, e lembrando que ele tá ali simplesmente pra salvar a humanidade, pra salvar a Terra. E ele vai de pouquinho em pouquinho lembrando que ele é um professor que tá nessa missão aí porque houve um problema com o Sol. Aparentemente ele estava sendo consumido e ia gerar consequências catastróficas para a Terra, né? Então ele foi nessa missão com alguns outros cientistas para tentar desvendar o que tá acontecendo e consertar. Porém, esses outros cientistas que viajaram com ele por alguma coisa que aconteceu acabaram morrendo e ele é o único que sobrevive. Então ele vai ter tanto que tentar se virar ali sozinho, lidar com esse peso de estar sozinho e de ter toda a responsabilidade de salvar a humanidade, a Terra, sozinho. É um livro que vai tendo flashbacks, então a gente volta no passado pra entender realmente o que aconteceu lá na Terra, o que estava acontecendo no Sol e como que surgiu essa missão espacial. E volta pro presente quando ele tá tentando desvendar o que tá acontecendo com o Sol. E ele é um cara muito inteligente, então tipo assim, ele vai fazendo várias experiências, ele vai tendo várias ideias. Ele pensa muito, muito inteligente. Esse é um livro que acaba tendo um pouco mais de explicações científicas, porque esse cara, como eu disse, ele pensa muito, então ele sempre vai querer explicar cientificamente ali o que ele tá fazendo. Porém é uma situação, cara, tão eletrizante, que a gente tá tão preso na história, que a gente vai lendo a explicação científica, e mesmo que a gente não entende perfeitamente, porque não é culpa do autor que a gente é burro, né? Enfim, mesmo que a gente não entender cada mínimo detalhe de ciência que ele está nos explicando, o foco é toda essa questão muito louca do que tá acontecendo, sabe? Todo esse babado forte, toda essa afobação que a gente tá pra saber se o problema que ele tá enfrentando vai dar certo. Chega a ser bem desesperador em alguns momentos. É escrito, assim, de um jeito muito bom. Além de ter suas doses de humor, porque esse personagem é super engraçado, sabe? Ele faz várias piadas, tem parte engraçada.
tem outro personagem aqui que aparece que é um amor. Gente, eu amo esse personagem, sabe? Ele é muito fofo. Então é um livro que vai falar bastante também de empatia, de amizade. Vai ter toda essa coisa mais sentimental, assim. Bastante drama também. Partes tristes, né? Por ele estar lá sozinho. Esse livro soube dosar de tudo um pouco. Tem realmente bastante coisa. Tem a ficção científica. Tem essa questão sentimental, esse drama. Tem a parte da comédia. E tem principalmente a parte do thriller. Essa parte do mistério, da gente saber o que acontece com o Sol e se vai dar tudo certo no final. É um dos livros de ficção científica mais bonitos que eu já li. Um de sci-fi pra quem gosta de romance, pra quem gosta de fanfic, pra quem gosta até de BTS, gente. Sem Chances, é um livro nacional, né, da Ruth Oliveira, Posição Inicial. Ele também é uma trilogia e esse aqui é o primeiro. Esse livro de início era realmente uma fanfic de BTS, só que agora ele tá publicado. E apesar dele ser enorme, gente, é uma leitura que voa. Você lê e você nem vê, sabe? O protagonista aqui é um cara que faz faculdade de matemática e ele é uma pessoa bem amarga, por conta de coisas que aconteceram ali no passado dele, questões da vida dele. Ele é uma pessoa bem odiosa, assim, tal. E tem um cara da faculdade dele, um cara que tá no curso de dança, mas faz uma aula de matemática junto com ele, que ele detesta, simplesmente detesta esse cara sem motivo algum, e eles decidem apostar uma corrida um dia. Tipo, ele tá de moto, o cara tá de carro, eles falam, ai, vamos apostar a corrida. O que acontece? Eles batem, eles acabam tendo um acidente terrível, e o cara morre. O livro começa assim, gente, parece que o livro já começa com um plot twist, sabe? Ele começa com o recorte do jornal desse acidente, e aí esse protagonista, ele se arrepende imensamente disso. Tipo, apesar dele não gostar muito do carinha, óbvio que ele não queria que o carinha morresse, né? E aí ele fica pensando, cara, eu faria qualquer coisa pra voltar no tempo, pra ter uma segunda chance, eu faria qualquer coisa. O que acontece? No outro dia ele acorda. E é o mesmo dia. Pois é, o dia vai se repetindo, ele fica nesse loop temporal pra tentar impedir a morte dele. Só que mesmo quando ele impede a morte desse cara, o loop não para. Parece que ele tem que fazer alguma outra coisa, descobrir alguma outra coisa pra esse loop parar, sabe? Porque ele fica sempre repetindo o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia. E ele fica tentando salvar a vida do cara que ele detesta. E mesmo quando ele salva a vida do cara que ele detesta, acontece tudo de novo. É um mistério que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, as informações, e vai ficando cada vez mais grandioso e mais interessante. Tem muita coisa maluca aqui, tem uma personagem aqui muito doida que vai fazer a gente se questionar sobre tudo, e parece assim que essa é a 99ª chance dele de consertar as coisas. E o nome do livro é Sem Chances. Ou seja, sabe, parece que tudo vai dar errado em algum momento e ele vai ter que ter a última chance dele de consertar as coisas. É uma coisa assim, que a gente fica tão curioso pra tentar entender, a gente fica criando 1 milhão de teorias. Eu já criei as minhas teorias e eu preciso logo ler as continuações pra saber se tá certo ou não. Só que assim, apesar dele ter essa questão da ficção científica, assim, né, dessa loucura de loop temporal, a maior parte desse livro é romance fofinho, gente. É uma coisa desses personagens parando de se odiar, porque ele é um inimigos pra amante. E eles vão começando a ver que eles têm sim coisas em comum, que eles podem gostar um do outro, que eles podem se tornar pessoas melhores quando estão juntos. É uma coisa extremamente fofa, é muito gracinha. Você lê com um sorrisinho no rosto, sabe? Então é muito, muito bom pra quem quer iniciar nesse gênero de sci-fi, principalmente pra quem gosta desse tipo de livro, né? De livro de romance, de livro jovem. E aí, o último que eu vou indicar aqui pra vocês, Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse aqui é um livro de drama também bem profundo, que provavelmente vai fazer a gente chorar, tá? A maioria das pessoas que lê esse livro chora. Esse livro aqui é narrado de maneira epistolar, né? Tipo diários que o protagonista escreve. Ele é uma pessoa que tem dificuldade intelectual, ele tem um QI muito, muito baixo. E ele vai ser a primeira pessoa a testar uma cirurgia de aumento de QI. Então começa assim com esses relatórios dele, cheio de problema de gramática, erros de ortografia, e a gente também vê, tipo, algumas coisas do dia a dia dele, como as pessoas zombavam dele, às vezes ele não percebia que as pessoas estavam zombando dele. A gente vê realmente a crueldade da humanidade aqui com essa pessoa. E a partir do momento que ele faz a cirurgia, ele vai, né, de maneira gradativa ficando tão mais inteligente, que ele fica mais inteligente até os médicos que fizeram a cirurgia nele. E isso faz com que ele apenas comece a refletir sobre questões existenciais, sobre a importância dele ali naquele meio, sobre por que ele tá vivendo, sobre as relações sociais, o papel realmente da sua existência. Então ele vai ter várias crises a partir disso. E as outras pessoas, quando ele fica mais inteligente, vão achar que ele tá sendo uma pessoa egocêntrica e que ele se acha melhor que todo mundo, porque ele tem um QI mais alto. Então em qualquer momento da vida dele, ele tava sofrendo preconceito, tava sendo maltratado pelas outras pessoas. Ele é um livro muito mais assim, reflexivo, vai mostrar também a crueldade da vida, da própria consciência, e de como essa consciência pode ser esmagadora quando a gente começa a refletir sobre quem nós somos e nosso lugar no mundo. Esse é outro que tem essa questão científica realmente mais uma coisa secundária, e o foco são as coisas humanitárias e sociais aqui. Então, pra quem gosta de drama, pra quem gosta de livro triste pra chorar, e que vai adentrar na ficção científica, Flores para Algernon é perfeito.
Enfim, gente, esses foram os livros que eu vim indicar aqui pra vocês hoje, que podem ser ótimos jeitos de ingressar na ficção científica. Deixa aqui nos comentários, por favor, se você já leu algum desses livros e tal, e quais outros você indicaria pra quem quer começar nesse gênero. Espero muito que essas indicações tenham sido de bom proveito pra vocês, que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.